Vamos aguardar só um pouquinho, e é bom porque fica a alternância perfeita. Duas perguntas para cada deputado. E, de acordo com as regras, primeiro se sorteia a pergunta, depois o candidato. Essa pergunta foi feita via chat pelo doutor Odilon. Ele pergunta, dentro de situações idênticas, quando os aposentados serão tratados com equidade e justiça, acabando com os privilégios e favorecimentos? Exemplo, pagamento verba indenizatória de férias. Vamos ver quem vai responder a pergunta do doutor Odilon via chat. Doutor Plácido Rios vai responder ao doutor Odilon em 3 minutos. Quero mandar um abraço carinhoso para o doutor Odilon, um grande membro do Ministério Público, aposentado, que tanto defendeu nossas crianças e adolescentes. Doutor Odilon, eu me solidarizo inteiramente com este verdadeiro drama pelo qual passam muitos aposentados que não recebem a sua indenização devida em relação às férias. E o que é pior, hoje nós vivemos no Ministério Público do Ceará 2 situações distintas. Ou seja, os colegas que estão hoje se aposentando estão conseguindo receber essa verba. Os colegas que se aposentaram antes, os colegas têm essa verba parcelada e às vezes até sem receber grande parte do que lhes é devido. Então, nós teríamos que ter e teremos que ter um tratamento isonômico para situações idênticas. Nós temos que ponderar que a Procuradoria-Geral de Justiça deve estabelecer até uma fila dos colegas que estão nessa situação, para que o colega que se aposentar, o colega tenha direito a receber essa indenização. Nós propomos até, doutor Odilon, para evitar esse problema, nós propomos até mais além. O que é que nós entendemos? Nós entendemos que as férias, o período de férias adquirido e não gozado, se o colega não gozou as férias, foi porque o Estado precisou do seu trabalho. E isso é lógico, claro e evidente. E não precisaria do colega se aposentar ou pedir exoneração, como acontece, para que a administração pague essas férias ao colega. O pagamento das férias, a indenização das férias não gozadas, elas têm que acontecer logo depois do período concessivo. Isso, para mim, é de uma obviedade absurda. Até porque esse entendimento já está pacificado no Supremo Tribunal Federal, de que as férias não gozadas devem ser indenizadas. Esse entendimento também já está pacificado no Conselho Nacional de Justiça, que prevê como verba indenizatória essas férias não gozadas. Então, são 2 situações distintas. Os colegas que já estão aposentados têm que receber imediatamente essas verbas de férias, porque o colega que se aposenta hoje, na mesma situação, as está recebendo. Então é uma coisa, para mim, que parece óbvia. Assim, o segundo ponto, o colega, seja em que grau estiver de atividade do Ministério Público, na ativa, que não puder, concluir, por favor, não puder ter as suas férias gozadas, que o colega seja indenizado pela administração, sob pena de cometer um enriquecimento ilícito da administração em detrimento do... Muito obrigada. Então, vamos ver agora a segunda participação aí, pela internet. A pergunta que será feita ao doutor Sérgio, pela alternância. A
pergunta vem via chat, é o Dr. João Batista, da 2ª Promotoria de Russas. Ele pergunta: como os candidatos tensionam fazer com que a autonomia financeira e orçamentária da associação seja efetivamente respeitada? O senhor tem 3 minutos. Agradeço a participação do colega João Batista, que está dispensando o tempo seu para nos perguntar. E a questão associativa, eu venho batendo isso desde o início do nosso encontro hoje. Nós vivemos do Ministério Público brasileiro somente uma crise institucional de assoramento e apequenamento praticado contra os inimigos da instituição. Nós também vivemos no Ministério Público brasileiro e também o Judiciário está nesse rol, uma crise associativa. Ou seja, colegas vão se acomodando, até pela própria estrutura do Ministério Público, no Judiciário nem tanto, e as associações também se acomodaram. As associações estaduais, mas principalmente as associações nacionais. E aí vou me referir exclusivamente hoje, agora, a CONAMP, mas quase todas, praticamente. Colegas, eu estive no dia 11 de dezembro em Brasília, para o lançamento, pré-lançamento da campanha da PEC 37, e o que eu vi foi uma certa timidez associativa naquele encontro na sede do Ministério Público Militar. Principalmente porque o pré-lançamento da campanha contra a PEC 37 foi inicialmente previsto apenas para nós ocuparmos mídia social. Ou seja, colocamos aquela charge, aquela símbolo de trânsito, contra a PEC 37, aquele olho. E achamos que aquilo fosse ter uma repercussão para a sociedade. Não teve. E aí, a resposta à pergunta do colega: o dinheiro das associações, ele é utilizado para as associações fazerem campanhas de valorização para os colegas saírem do estado de acomodação? O dinheiro da associação ou das associações, ele é utilizado para se fazer também campanhas de divulgação do papel do Ministério Público para a sociedade a quem devemos defender? Infelizmente, a gestão dos recursos associativos, no meu entender, ela ainda não é feita direcionada ao salvar os interesses das instituições, dos membros das associações. Ou seja, há necessidade de revisão no programa e nos objetivos de gestão do dinheiro das associações, e falo com relação à Associação Cearense do Ministério Público, que iremos fazer essa profunda mudança com relação à destinação desse capital. Muito obrigado. Vamos agora à segunda pergunta, que vai, obviamente, para o Dr. Plácido. Via chat, a pergunta do Dr. Adion. Colegas receberam na integralidade a sua indenização com muita justiça, mas outros não. Continuam recebendo de forma parcelada por apenas 6 meses a cada ano. Isso é justo, doutor Plácido? Doutor Dilon, eu acho que seria até uma continuação e eu já teria até respondido, mas é uma oportunidade boa para a gente explanar de forma mais clara. Primeiro, acredito que nós tenhamos, doutor Dilon, que ter na Associação Cearense do Ministério Público um departamento jurídico especializado nessas causas administrativas, causas constitucionais, causas tributárias, para que nós possamos acionar a justiça em não conseguindo, pela via administrativa, reprimir o que nós entendemos que é efetivamente uma afronta ao princípio da isonomia que se está cometendo contra alguns colegas. Como o senhor bem colocou, e eu também retratei na fala anterior, algumas situações extremamente semelhantes no Ministério Público,
estão sendo tratadas e disciplinadas de forma completamente diferenciada. Os colegas, só para que todos entendam, os colegas que hoje se aposentam estão conseguindo receber essas férias na integralidade, como bem colocou o doutor Lyon. E colegas que já se aposentaram antigamente estão recebendo essa mesma verba indenizatória em várias parcelas. Então nós não podemos compactuar com isso. Nós entendemos que cabe à administração rever os seus atos, se entendê-los ilegais ou ferindo alguns princípios constitucionais. No caso, me parece claramente mal ferido o princípio da isonomia, porque nós não podemos tratar situações semelhantes de forma desiguais. Caso não seja feito assim, nós acionaremos, e acho até que já deveria ter sido feito, o departamento jurídico da associação, que deve funcionar em sua plenitude, até não só para atender esses casos, doutor Lino, mas casos de colegas que são verdadeiramente perseguidos no exercício da sua função de membro do Ministério Público e perseguidos com representações completamente infundadas, que vêm a ferir a honra do colega, que vêm a tentar postergar ou obstaculizar o exercício de uma função de membro do Ministério Público por alguém ou por algum grupo que está descontente com a atuação do colega. Então, eis mais um exemplo que o senhor está nos dando da necessidade de nós termos um departamento jurídico eficiente, pleno e que efetivamente seja eficaz na defesa dos interesses dos colegas. Seja o colega da ativa, seja o colega aposentado, seja o colega pensionista. Muito obrigado e eu novamente me solidarizo com essa situação que o senhor está vivenciando hoje. Vamos agora ao sorteio da última pergunta via internet. Eu vou retirar aqui que, inadvertidamente, eu deixei o nome do candidato aqui no sorteio dentro da urna. Felizmente não peguei para a resposta. E as duas perguntas restantes estão aqui. Vamos ver. É mais uma pergunta do doutor Odilon. Ele pergunta: o que os candidatos propõem para que os futuros aposentados do Ministério Público não venham a sofrer essa discriminação que alguns de nós estamos passando? Doutor Sérgio, o senhor tem 3 minutos. Poxa, Odilon, até que enfim vou poder responder uma pergunta sua. Não é possível. Claro, o senhor respondeu 2, não respondi nenhuma para os meus colegas aposentados. Odilon, meu querido colega, meu irmão, o tratamento isonômico dos inativos da instituição, ele já está prestigiado em nosso programa de gestão, item 9. E essa ocorrência espúria de 2 filas, né, uma para quem sai e recebe, outra para quem sai e não recebe, ela não pode continuar ocorrendo. Então a Associação Excelente do Ministério Público, se nos honrar com a presidência no dia 8 de março, nós vamos lutar até que isto acabe em definitivo, por todos os meios jurídicos, inclusive se for necessário ações judiciais para tanto. E já que estou falando em ação judicial, é bom que se diga aqui que eu, como associado desta associação, eu ainda não vi presente, eu nunca senti a presença do departamento jurídico da associação. Ele pode existir, e eu não estou fazendo crítica a quem compõe ele, mas eu, como associado, nunca senti a presença. Os colegas fazem as peças, os colegas entram com as reclamações do Conselho Nacional, ou mesmo aqui mesmo junto à Procuradoria-Geral, mas eu, como associado, nunca senti a presença ou a existência deste departamento jurídico, nem os advogados para defender os colegas nas inúmeras reclamações dos colegas que são assodados pessoalmente, são vitimados pessoalmente em seu labor por advogados espúrios que querem ganhar alguma causa na marra, representando contra o colega na corregedoria aqui estadual ou na corregedoria nacional. Infelizmente, nós pretendemos fazer uma profunda reforma, ou se for o caso, a refundação
do departamento jurídico, que vai contar com advogados para defender os colegas, quando forem atacados no exercício de suas funções, além das nossas demandas internas e lutas institucionais para a obtenção de benefícios a todos os associados, indistintamente, em especial aos colegas aposentados, que inclusive ontem encontrei com um aqui, que me reclamou, por que da discriminação contra nós, colega? Me apresentei como candidato, ele falou, por que nós somos discriminados? Nós somos colegas, eu me aposentei, você não. E eu senti nos olhos do meu colega, que tanto deu sangue na instituição, um sinal claro de abandono e desagregação. E nós não podemos tolerar isso no seio da instituição, que deve ser de todos, ativos e inativos. E vamos acabar com essas duas filas para o pagamento de férias atrasadas aos colegas que entram em atividade e os recebem e outros não. Tá, ok, muito obrigada. Passamos agora ao sexto e último bloco.